Bom Tudo dia, bem? galera. Fala, Valdir. Eu falei, bom dia, galerinha do bem. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Dia. Hoje é a fé. Muito bem. Vamos iniciar a leitura, né? Tem que respirar bem assim, né? Para fazer aquela leitura, que essas palavras entrem na nossa mente, nosso coração. Chega agora outro aspecto desta atitude que constitui a essência da oração. Essa condição do coração que Deus reconhece como oração subindo a Ele da terra, quer proferida ou não, está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé não pode haver oração. Não importa quão grande seja o nosso desamparo. Desamparo unido à fé produz oração. Desamparo unido à fé produz oração. Sem fé, o nosso desamparo seria apenas um grito vão de angústia da noite. Basta-me mencionar a fé, e todo homem e mulher de oração saberá que estamos a tocar num dos aspectos da vida da oração sobre a qual somos sensíveis. A Bíblia contém muitas passagens incisivas sobre orar com fé, se esperam ser ouvidos. O próximo pode continuar, se tiverdes fé. Se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim se fará. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Como creste, te seja feito. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Próximo. Palavras. Essas palavras enviaram muitos pobres homens e mulheres de oração para o pó do desespero e tornaram-nos tão completamente desamparados que sentiram ser impossível orar. É tudo tão evidente. Quem quiser orar a Deus deve crer em Deus. É blasfêmia para com Deus voltar-se para Ele em oração e não acreditar na resposta à oração. Quando uma alma honesta se examina à luz das Escrituras, logo descobre que a fé é exatamente o que parece faltar nas suas orações. Diz que ele deve pedir com fé, em nada duvidando. Ele faz exatamente o oposto. Duvida antes de orar. Enquanto ora e depois de ter orado, é exatamente como a onda do mar. É impelido e atirado de um lado para o outro pelos ventos da dúvida. É o próprio homem que as Escrituras descrevem. Homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Próximo.
Ele está em angústia, está desamparado e ora, mas não recebe o que pede, mesmo que ore com fervor e frequência, e clame a Deus na sua angústia, tanto em seu próprio benefício como em benefício dos seus entes queridos. Após tal oração, a esperança secreta surge na sua alma. Talvez Deus me ouça, desta vez ele espera atentamente por uma resposta, mas infelizmente nenhuma mudança ocorre. Sente que Deus julgou sua oração. Deus não pode, Deus não o pode ouvir porque ele não ora com fé, ora duvidando. Aí, com a dúvida, perfura o seu caminho em cada oração, torna-o ansioso e com medo de orar, com medo de pecar contra Deus pelo próprio ato de orar. Meu amigo que duvida, o seu caso não é tão mau quanto pensa. Você tem mais fé do que pensa ter. Tem fé suficiente para orar. Tem fé suficiente para acreditar que será ouvido. A fé é uma coisa estranha. Muitas vezes esconde-se de tal forma que não conseguimos vê-la nem encontrá-la. No entanto, está lá e manifesta-se por sinais definidos e inconfundíveis. Vamos examiná-los brevemente. Próximo. A essência da fé é vir a Cristo. Esta é a primeira, a última e mais segura indicação de que a fé ainda está viva. Um pecador não tem nada além de pecado e angústia. O Espírito de Deus deixou isso claro para ele. E a fé manifesta-se clara e plenamente quando um pecador, em vez de fugir de Deus e da sua própria responsabilidade, como fazia antes, entra na presença de Cristo com todo o seu pecado e toda a sua angústia. O pecador que faz isso crê. Está escrito: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Foi exatamente isso que fizeram aquelas pessoas que vieram a Cristo e ouviram dele essas palavras antes de partirem. A sua fé te salvou. Tudo o que fizeram foi vir a Jesus e pleitear a sua angústia diante dele, fosse ela física, espiritual ou ambas. Próximo. Note a marca simples, mas inconfundível, de uma fé viva. Tal fé vê a sua própria necessidade, reconhece o seu próprio desamparo. Vai a Jesus, diz-lhe exatamente como há
as coisas estão e deixa tudo com Ele. Você e eu podemos agora dizer quanta fé precisamos para orar. Temos fé suficiente quando, no nosso desamparo, nos voltamos para Jesus. Isso mostra-nos claramente que a verdadeira oração é um fruto do desamparo e da fé. O desamparo torna-se oração no momento em que você vai a Jesus e fala com franqueza e confiança com Ele sobre as suas necessidades. Isso é crer. A razão pela qual mais fé do que esta não é necessária para orar, reside na própria natureza da oração. Próximo. Mas sobe mais. Vimos acima que orar não é nada mais complicado que abrir a porta quando Jesus bate e dar-lhe acesso à nossa angústia e desamparo, com todos os seus poderes operadores de milagre. Abrir a porta quando Jesus bate, dar-lhe acesso à nossa angústia e desamparo, com todos os seus poderes operadores de milagres. Não se pretende que nossa fé ajude Jesus a satisfazer as nossas súplicas. Ele não precisa de ajuda. Tudo o que precisa é de acesso. Nem pretende que a nossa fé atraia Jesus para nossa angústia, ou o torne interessado em nós, ou solícito em nosso favor. Ele há muito o que cuidar de nós. E ele mesmo gostaria de ter acesso à nossa angústia para nos ajudar. Mas ele não pode ganhar admissão até que nós abramos a porta. Isto é, até que nós, em oração, lhe demos uma oportunidade de intervir. Amém. Eu acho que essa leitura é surpreendente. A fé não é uma convicção. Não é só uma convicção, como Hebreus 11, 1 diz. Não é uma certeza. A fé é uma ação e a Jesus. A fé não é que eu tenho convicção, eu tenho fé. Não é um sentimento, não é uma decisão. A fé é uma ação, segundo esse trecho. Não sei se você, talvez, isso é surpreendente. A fé não é eu tenho fé, eu tenho muita convicção. Você não faz nada? Essa fé não é fé. É apenas uma coisa interna. Mas a fé é alguma coisa que a gente faz. Fé é uma ação. Nós não vamos a Jesus, é apenas um exercício intelectual.
Em outras palavras, a fé não é eu tenho ou não dúvida sobre Jesus. A fé é ir ou não ir a Jesus. Em outra, eu acho que isso é talvez uma coisa que quem, quem tem muita fé, mas não ora, na realidade, a fé dele é questionável. Quem tem fé, mas não vai a Jesus, não sei. A essência da fé é vir a Cristo. Quanta, quanto de, quanto nós vamos a Jesus mostra quanta fé que a gente tem. Quis lembrar um pouquinho quando Pedro ele quer andar em cima das águas, ele pede para Jesus, né? Manda que eu vá até aí. E Jesus fala, ué, vem para cá, né? Ele fez algo que ele fez algo que nenhum ser humano faz, né? Que é andar sobre as águas. Isso pela lei da gravidade, não sei. Ele ia afundar, né? Naturalmente a gente afunda, né? Se a gente colocar apenas armas. Mas ele andou. Acho que o natural é a gente pensar. O natural é a gente. Infelizmente, a gente é para duvidar, né? Esse é o natural. Mas acho que tem um aspecto sobrenatural da oração aqui, né? Não sei se o Adenil está compartilhando.
Não, irmão, eu tô ouvindo, Ah, tá. ah, É o passarinho. Passarinho que está dando. Ah, tá, tá, tá. Entendi. Tô achando que é alguma coisa aqui. Botar o. Melhor botar o. É. E eu creio que essa mistura, né, da angústia com a fé, né, talvez ele faz a distinção, né, de que tem o elemento da angústia, mas tem a fé. É, eu entendo assim que angústia e fé apesar da gente, né, apesar, né, se não precisa necessariamente ter esse elemento dúvida, né? Pelo contrário, Deus ouve a nossa oração não por causa de nós, mas por causa dele, né? Eu acho que a fé entra nesse aspecto, que aí angústia nos descarta de toda a meritocracia, né? Não, eu vou ouvir porque, nossa, eu não sou pecador, eu sou, né, não tem, tá, tá tudo resolvido comigo, então eu posso pedir, Deus vai ouvir, né? Não, a angústia nos leva, né, ao ponto de que, apesar de mim, ele vai ouvir a oração, mas é por causa dele, né? Aí eu acho que aí entra muito o elemento da fé. o eu vou antecipar o que é do amanhã. Eu acho que é que a gente quebra aqui. Uhum. Amanhã ele vai falar que a fé não é contrária à dúvida. A dúvida não tem nada a ver com a fé. Isso que nós achamos, quem tem fé não tem dúvida. Ele diz que não é verdade. Hum. A fé é um ato e não é a sua cabeça. O ato de você ir a Jesus já é fé. Você, ele vai falar daquele homem que disse: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Mas Jesus falou que a sua fé curou. Mas ele disse que ele não tinha fé, mas pelo fato de ele ir a Jesus, mostra que ele tem fé. O que o texto quer dizer não tem a ver você está, quanto de angústia, quanto de desamparo você tem. A sua fé manifesta indo a Jesus. Então você pode estar todo, sentir muito necessitado, contrito, quebrantado. Mas se você não vai a Jesus, você não tem fé nele. Você continua tentando assumir a sua própria responsabilidade, achando que você vai resolver. Então, esse trata mais profundamente amanhã. É o último sobre a, a fé e a dúvida. E eu acho que é importante, a gente confunde que a gente tem que ir com Jesus com muita fé. Ele fala, não, pelo fato de você indo a Jesus, você já mostra que você está confiando nele. Se você não vai a Jesus, por mais fé que você diz que tem, isso não adianta nada. Você não está abrindo a porta para Jesus. Você simplesmente diz aí, eu tenho fé, mas você não abre a porta.
Acho que o que você falou tá aqui, né? Essa ação, ato de ir para Jesus, né? Está em Sim. João 6,37. Foi o parágrafo seguinte. Foi exatamente o que fizeram aquelas pessoas que vieram a Jesus e ouviram dele essas palavras antes de partirem. A sua fé te salvou. Ou seja, todos que vieram a Jesus, Jesus falou o quê? Que ele tinha fé. Mas talvez eles até duvidassem que tivesse fé, mas Jesus disse: tua fé te salvou antes deles partirem, porque eles vieram. Todos que fizeram foi vir a Jesus e pretear a sua angústia diante dele. Essa é a fé. Nossa, a marca é simples, inconfundível de uma fé viva. Então, a fé não é o que se removeu ou não montanha, se deu resultado ou não. A fé é ir a Jesus, é uma fé viva. Quantas vezes você vai a Jesus? Quando você vai a Jesus? Você está dizendo: eu confio em você, eu tenho fé em você, por isso estou indo a ti. Então, o próximo parágrafo diz: ter fé, vê a sua necessidade, reconhece o seu próprio desamparo e vai a Jesus. Diz exatamente como as coisas estão. Ele está indo a Jesus e conta. Essa é a fé. A fé é simplesmente isso. Então, eu acho super. Você e eu podemos dizer quanta fé que nós precisamos para orar. Precisamos de fé. Temos fé suficiente quando voltamos para Jesus, quando fomos a Jesus. Essa é o grande de mostarda. O grande de mostarda é indo a Jesus. A gente ouve falar muito que a gente que chega a Deus ou a Jesus pelo amor ou pela dor. Pelo amor, às vezes a gente esquece e não agradece, mas quem na dor, no desespero, na angústia, não se volta a Deus, não se achega a Jesus. Ele ouve mais o angustiado ou ele ouve também o que vai por amor? Muitas vezes a gente ora pedindo alguma coisa, uma intervenção dele na nossa vida e às vezes ela não acontece. Mas será que ele não ouviu as nossas orações? Ou será que ele está dizendo para nós, calma, filhinho, não é hora. Eu tenho uma coisa melhor para você. Segue por esse caminho. Aí basta a gente entender, né? Mesmo na nossa angústia, quando a oração não é atendida do jeito que a gente quer, é ter fé e acreditar que Ele tem o melhor para nós. E que daquela forma foi o melhor para nós. E
talvez a resposta venha, de alguma maneira vem, a curto, médio ou longo prazo. E, e quando a gente ora por amor também, né? Por agradecimento, ele também ouve a oração, né? Ele é a melhor forma da gente se achegar a Deus. Agora, e se ele conhece o nosso íntimo, se ele conhece o nosso íntimo, é, como é assim, ó, eu não consegui abrir a porta para aquilo, para que ele entre. Como que é? Se ele conhece o nosso íntimo e eu não chego a falar para ele? É, Uhum. ele entra na nossa vida e consegue trabalhar naquilo também? É uma, Então, me permitir, Fernando, Ah, é uma coisa que essa leitura me trouxe aqui, né? É que não tem a ver realmente, é como o Robert está falando, né? Não tem a ver com o poder da nossa oração, com a quantidade, com a intensidade, com o sentimento que ela carrega. Tem a ver com reconhecermos quem nós somos e reconhecermos quem Deus é. Se nós reconhecermos quem nós somos, né, necessitados, carentes de Deus, é natural que o reconhecimento do nosso coração nessa posição, na confissão, e isso nos atrai a Deus, a nos posicionar, irmos até Ele, né, e estarmos com Ele, nele e para Ele. Então, a fé tem a ver com esse posicionamento mesmo, né? Não tem a ver com se ele responde, se ele não responde. Se nós pedimos, ele ouviu, ou não tem a ver com o que eu recebo. Tem a ver com a minha posição nele, com o meu reconhecimento dele. É isso numa outra perspectiva, né, me veio ao coração aqui. É isso. bom, eu acho que não é, nós não estamos esperando que Deus nos responda ou resolva nosso problema. Abrir o coração é dizer que você faz o que você quiser. A gente não está dizendo para ele que ele tem que fazer A, B ou C, que eu preciso da A, B ou C. A gente simplesmente dizer que ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo. Eu abro meu coração porque ele é tudo que eu preciso. Ele não vai solucionar o problema do jeito que eu espero. Então, mesmo em agradecimento, a gente não agradece para dizer, olha, eu agradeci, algum mérito no agradecimento. Ele não precisa do nosso agradecimento na realidade. Será que Deus vai acrescentar alguma coisa se nós agradecemos ou não? Agradecemos é por nós mesmos, não é por Ele. Ele não precisa do nosso agradecimento. Ele não está tão carente assim. Então, nós vamos a Ele tanto para agradecer, como pedir, mas porque nós dizemos que Ele é suficiente. Então, tem uma pessoa que nós amamos, nós queremos estar com Ele não porque nós queremos pedir alguma coisa, simplesmente porque nós o amamos.
Eu quero ficar com minha mulher não porque eu quero pedir alguma coisa, nem é para agradecer alguma coisa, porque eu quero ficar junto. Esta, eu quero ir a ela, eu quero estar junto. E eu acho que essa é a nossa oração. Abrimos, porque sem Ele, nós estamos desamparados. Nós achamos desamparados por causa do problema, não. Pelo fato de estar longe dele, e já estou desamparado. Eu estou necessitado porque está me faltando dinheiro? Não. Pelo fato de estar longe dele, já estou insuficiente. Já sou pobre, estando longe dele. Eu acho que a fé é isso, é ir a ele. Essa fé é que agrada a Deus. Não é a fé, olha, eu tenho muita fé. Deus está gostando que eu tenho muita fé. Mas se eu não vou a Ele, eu faço toda coisa de acordo com minha vontade. Não tenho fé. Eu acho que está na hora da out já. Amém. Vamos fazer como sempre, né? Duas orações.